Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Na semana passada a gente fez uma revisão sobre o que a gente estava vendo no primeiro semestre, final do primeiro semestre. Hoje a gente vai dar aqui sequência, falando hoje de campo elétrico, certo? Então vou iniciar, né? Respeitando aí os que chegaram no horário. Então, como eu falei na aula passada, este conteúdo é uma extensão do que a gente vinha estudando, né? Que era a interação entre cargas elétricas, né? E a gente parou na como encontrar a intensidade da força entre duas cargas ou entre um conjunto de cargas, certo? Então, hoje a gente vai dar sequência estudando o campo elétrico. Então, deixa eu apresentar aqui a tela para vocês. Pronto, já estão vendo aí, né? Vou desligar essa câmera aqui. Passar para cá. Pronto, pessoal, qualquer dúvida, vocês liguem o chat aí, certo? O microfone ou digite no chat que eu vou visualizando aí as mensagens a posterior, certo? Então a gente viu que quando duas cargas, né, estão próximas uma da outra, há o que a gente chama do princípio de reação ou repulsão entre essas cargas, né? Elas tendem a se atrair quando tem sinais opostos e tendem a se distanciar ou se repelir quando tem mesmo sinal. É o princípio da atração e repulsão. Então, se há este movimento, né, uma se afastando da outra ou uma se aproximando da outra, a gente viu lá em mecânica no primeiro ano, né, que o que causa movimento é uma força, certo? Então, se existe um movimento ali, existe uma força atuando naquele corpo, né? É bem intuitivo. Quando você quer movimentar um objeto, você aplica uma força neste objeto para que ele se desloque a uma certa distância, né? Então aqui é o caso. Se essas partículas estão se distanciando, se aproximando uma da outra, essa aproximação ou repulsão se dá por uma força que a gente chamou, que a gente encontra através da lei de Coulomb, né? Foi onde a gente parou. Essa força vai depender das cargas envolvidas, mais especificamente do produto entre elas. E quanto mais distante, mais fraco a força. Essa força ela decai com o quadrado da distância. E aqui a gente insere uma constante para poder dizer que é uma igualdade, né? Transformar uma proporção em igualdade. Essa constante ela vai depender do meio. E para o vácuo a gente tem um valor bem específico, né? Que é de 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Pronto, agora vamos fazer uma certa analogia aqui. A gente afirmou que existe uma força entre essas duas cargas, né, que estão se atraindo ou se repelindo. Né? Por exemplo, aqui eu teria uma repulsão,
Só que no meu cotidiano, né, até então, para aplicar uma força sobre um objeto, eu tenho que ter algo que vincule essa força ao objeto, algo para transmitir essa força em um objeto. Então, quando você vai empurrar uma caixa ou mover um objeto na sua casa, você tem que tocar esse objeto aplicando uma força para movê-lo, ou então amarrar ele com uma corda e puxar essa corda, né? Então tem que ter um vínculo para transmitir essa força, certo? Por exemplo, aqui no cabo de guerra, um grupo está puxando a corda em um sentido e o outro grupo está puxando a corda no outro sentido. Então essa força ela está sendo transmitida por um meio, né? Que no caso aqui é a corda. Na existência dessa corda, esses grupos aqui não têm como transferir essa força na existência deste meio. Então, será que existe um meio para que essa força seja transmitida quando se trata de cargas elétricas? Certo? Aqui a gente não está vendo este vínculo, né? Não está vendo nada que possa transmitir uma força de uma carga para outra. Certo? Então, neste caso aqui é um pouco diferente, pessoal. Aqui a gente tem o chamado campo, certo? A gente tem uma grandeza chamada campo, que é este campo que vai exercer o papel aqui da minha corda. Ele vai ser o meio que vai possibilitar essa ação dessa força elétrica. Certo? No caso aqui eu tenho um campo elétrico. Então não somente a força elétrica, mas tem outras forças que vão ser forças que a gente chama de, que tem natureza de campo, certo? Como você já viu no primeiro ano, mesmo sem ter essa definição de campo, a força gravitacional. O que gera a força gravitacional? É o campo gravitacional terrestre, né? É o campo de gravidade da Terra. Certo? Se não existisse este campo gravitacional em torno da Terra, não iria existir essa força que prende a gente à Terra, né? A força gravitacional. Certo? Então, essa força, ela tem uma natureza, certo? Que a gente chama força de campo. Mais tarde a gente vai estudar outra força, que é a força magnética, que também acontece sem este vínculo visível, né? Ocorre através também de um campo que a gente chama de campo magnético. Certo? Então, o que é este campo magnético? O campo magnético é uma propriedade do espaço, certo? Que surge em torno de uma, no caso aqui, de uma carga elétrica. Certo? Então eu tenho aqui uma carga elétrica. Em torno dessa carga eu vou ter uma região onde essa carga que está gerando o campo, ela vai atrair ou repelir outras cargas. Então eu tenho aqui uma carga que eu estou chamando de carga fonte, ela que está gerando o campo. Em torno dessa carga existe o que a gente chama de campo elétrico. Certo? Então qualquer carga que é colocada dentro dessa região, ela vai sofrer essa ação ou atração. Se tiver sinal oposto, né, vai ser atraída, e se tiver carga de mesmo sinal, vai ser repelida. E observe aqui que há um limite, né? Fora dessa região de campo, uma carga, independente do sinal, não vai ser atraída nem repelida por essa carga fonte, já que está fora do campo de atuação, né, dessa carga fonte. Este campo vai ser fixo? Não, né? Se eu mover a carga, este campo ele vai se mover também junto com essa carga. É por isso que eu estou dizendo que não é uma região limitada do espaço. É uma propriedade do espaço, né, que surge quando essa carga é colocada.
Para deixar um pouco mais claro, né, vou colocar aqui uma animação para vocês visualizarem isso, certo? Então aqui eu tenho uma região do espaço. Essa região do espaço, se eu colocar uma carga aqui, se eu colocar um sensor aqui, eu não tenho evidência de que tenha campo nenhum, né? Eu tenho só um ponto ali, eu não estou vendo nenhuma força atuar sobre este ponto. Agora, quando eu coloco uma carga nessa região do espaço, em torno dessa carga vai surgir um campo elétrico. E observe aqui, ó, que eu vou ter uma força atuando sobre essa partícula, certo? Quanto mais próximo, maior vai ser essa força. Quanto mais distante, mais fraco vai ser essa interação, né? Certo? Então isso é o que a gente chama de campo elétrico, pessoal. Essa propriedade do espaço que vai surgir em torno de uma carga fonte ou de um corpo carregado, né? E é este campo que possibilita essa interação, né? Ele é um meio para que essa força exista, né? Essa força de atração ou repulsão que atua sobre outras cargas que estão em volta dessa carga geradora de campo. Ficou bem claro a definição aí de campo elétrico? Alguma dúvida? Isso, a aula está sendo gravada, mas eu não gosto de usar aqui o gravador do Meet, pessoal. Porque como eu uso outros programas que são pesados, né, o da mesa digitalizadora, eu uso um programa externo que é bem mais leve, que é este daqui que eu estou usando, certo? Então, sempre que eu não aparecer aqui com a câmerazinha, me lembre que eu não estou gravando, mas se tiver essa câmerazinha aqui é porque eu já estou gravando, certo? E todos os professores vão disponibilizar as aulas gravadas, vai ficar melhor, né? Para quem porventura perder alguma aula, então vai ficar bem bacana. Então ficou claro aí a definição de campo. Dúvida sobre a parte conceitual? Pronto. Então isso é o campo, certo, pessoal? É essa propriedade do espaço que surge quando uma carga é colocada naquela região. É este campo que vai intermediar essa interação entre as cargas, né? Atração ou repulsão, certo? Então há algumas convenções, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma carga positiva. E como o campo é algo que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue ver, né? Qual é o artifício que a gente usa para simbolizar este campo? A gente usa o que a gente chama de linhas de campo. Então vocês estão vendo aqui essas setas, né? Essas setas estão representando a atuação do campo naquela região do espaço. Então a gente estipula algumas convenções, certo? Sempre que se tratar de uma carga positiva, a carga positiva que está gerando este campo, eu tenho linhas de campo que eu chamo de afastamento. Elas estão saindo aqui das cargas. Deixa eu pegar um desenho já feito aqui que fica melhor. Então, quando eu tenho uma carga positiva, as linhas de campo vão ser de afastamento. Então, é uma maneira de ter uma noção visual do que acontece em torno dessa carga, certo? Então, aqui eu tenho um campo de uma carga positiva, vai ser sempre de afastamento, ou seja, saindo da carga positiva. E na carga negativa eu tenho o oposto, né?
eu tenho o campo que eu chamo de aproximação. Aqui eu tenho um campo de afastamento saindo das cargas positivas. E nas cargas negativas eu tenho linhas de campo de aproximação. Certo? Então isso daqui é o que a gente chama de linhas de campo. Ou vocês também podem se deparar com a nomenclatura como sendo linhas de força, certo? Tem o mesmo significado. Então, para que essas linhas de campo e linhas de força? É para uma forma de visualizar, né, da gente tentar representar o campo magnético naquela região, já que é algo que a gente não consegue ver, né, a olho nu, certo? Então, para isso a gente usa essas linhas de campo. Aí a gente viu aqui que esses campos, ele vai ter uma intensidade, vai ser mais forte quanto mais próximo for da carga. Essa seta aqui está representando a intensidade do campo. E mais fraco quanto mais distante eu tiver do campo. Será que a gente tem como visualizar isso através das linhas de campo também? Então, sempre que você visualizar essas linhas de campo mais concentradas, por exemplo, aqui próximo, vou colocar um círculo aqui, certo? Este campo está pegando aqui como se fosse 3 linhas de campo, né? O que acontece se eu pegar este mesmo círculo aqui e ir para mais distante, um ponto mais distante no campo? Vou pegar este círculo aqui, o mesmo círculo, o mesmo tamanho, e vou colocar aqui numa região mais distante do campo. Certo? Então você vê aqui que ele desenha até maior, né? Mas ele pegou menos linhas de campo. Ou seja, quanto mais concentrado forem as linhas de campo, mais forte vai ser o campo ali. Então, como a gente vê na animação, né? Aqui as linhas de campo são mais concentradas. Se eu pegar um ponto mais distante, essas linhas de campo são menos concentradas. Ou seja, a intensidade lá é menor. Quanto mais intenso eu tiver, quanto mais denso for essas linhas de campo, maior vai ser a intensidade do campo. Por exemplo, aqui eu tenho um campo elétrico. Está aqui as linhas de campo do campo elétrico. Se eu pegar duas regiões aqui, eu posso afirmar que nessa região 1, estou chamando de 1, o campo é muito maior do que na região 2, que as linhas lá são mais concentradas, tá? Então se ligue nesse conceito que os vestibulares costumam explorar, certo? Ele dá só o desenho do campo elétrico e pergunta onde é mais intenso e onde é menos intenso o campo. Alguma dúvida até aqui? Certo? Então, a gente definiu aqui campo elétrico, definiu linhas de campo. E agora a gente vai ver como encontrar
este campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, né? Nossa expressãozinha matemática para encontrar o valor deste campo. Então, o que foi observado, pessoal? Foi colocada uma carga fonte ali, gerando um campo, e fizeram alguns testes, né? Então, pegaram uma certa região aqui, onde este campo está atuando. Vamos supor que eu pegue um ponto aqui específico. Vou pegar este ponto que eu vou chamar de A. E fizeram alguns testes, né? Eu vou pegar várias cargas com diferentes intensidades, né? Diferentes valores. Vou pegar aqui várias cargas. E vou colocar naquele ponto que eu escolhi como referência. Certo? Aqui eu posso pegar uma infinidade de cargas. O que observaram, né, ao fazer este experimento? Sempre que eu coloco essa carga aqui, vai existir uma interação entre essa carga que está gerando o campo, né, já que eu estou dentro dessa região de atuação do campo elétrico. Então surge uma força aqui, atraindo ou repelindo essa partícula, certo? Então vai surgir uma força aqui com determinada intensidade. E o que foi observado? Sempre que eu pego o valor dessa força, certo? O módulo dessa força, e divido pelo valor da carga que eu coloco naquele ponto, vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, isso foi um importante fato que foi observado. Não importa aqui qual o valor dessa carga, se eu coloco essa carga no mesmo ponto, vai surgir uma força diferente, é claro, né? Que a gente viu que essa força ela depende das cargas que estão envolvidas aqui nessa interação. Essa carga é a mesma, não muda, né? Que eu estou chamando de carga fonte. Mas eu estou mudando essa carga que eu estou colocando dentro do campo. Então, se eu estou mudando essa carga, a força obrigatoriamente vai mudar, certo? Eu estou alterando só essa parte aqui, ó, da minha equação. Então, se eu coloco um valor diferente aqui nessa multiplicação, é lógico que o resultado vai dar diferente. Mas sempre que eu pegava este resultado da força obtida ali naquele ponto e dividia pelo valor da carga que está sofrendo essa força, dava o mesmo resultado. Certo? E isso é a definição de campo elétrico. Campo elétrico, ele vai ser a razão da intensidade da força em determinado ponto pela carga que está sofrendo a ação daquele campo. Então, este é o primeiro caminho que nos possibilita achar o valor, a intensidade daquele campo elétrico em determinado ponto. Certo? E a gente viu aqui na simulação, né, que este campo ele é característico de cada ponto. Então, se eu mudo de um ponto para outro, eu vou ter outro valor de campo, né? Cada ponto no espaço vai ter um campo característico naquele ponto. E a gente já vê aqui que o campo elétrico também é um vetor, né? Ele tem um sentido e uma direção. Não posso somar diretamente como eu somo números, eu tenho que obedecer todas as regrinhas de vetores, certo? O vetor vai ter um sentido e uma direção, então eu tenho que obedecer as regras de vetor. Este é o único caminho para eu encontrar o vetor, a intensidade do campo elétrico?
O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a força e dividindo por essa carga que eu coloquei lá sobre a atuação do campo. Essa carga que eu estou colocando para interagir, né, que vai sofrer a interação do campo, eu chamo isso de carga de prova. Por que carga de prova, pessoal? Eu não consigo saber se em determinado ponto do espaço existe campo ou não, sem colocar essa carga para sofrer a interação deste campo. Então eu coloco a carga lá naquela região, eu não consigo visualizar onde este campo está atuando ou não, mas quando eu coloco essa carga, tipo para provar, né, tá aí o nome carga de prova. Se essa carga for repelida ou atraída é porque existe campo ali. Se essa carga não sofrer nenhuma alteração, né, nem é atraída nem é repelida, coloco ela aqui, por exemplo, é porque não existe campo. Então é meio que uma forma de provar se naquela região existe campo ou não, é colocando uma carga teste. Certo? Então, se essa carga sofrer alguma interação é porque existe campo. Se não sofrer é porque não existe campo ali naquela região. Tá aí o nome carga de prova, não? É porque eu coloco uma carga meio que para provar se existe campo ou não naquela região. Então aqui eu estou obtendo o campo em função dessa carga de prova. Mas eu posso também encontrar este campo em função da carga teste, ou em função da carga geradora, perdão. Então, quando você tem a carga de prova e a carga teste, é só usar essa expressão. Mas vamos pegar essa mesma expressão aqui, né? E encontrar uma função que possibilite achar o campo através dessa carga geradora. Essa carga que está gerando o campo eu chamo de carga geradora. Ou você pode encontrar também como sendo nomeada de carga fonte. É ela que está gerando o campo. Certo? Então vamos pegar aqui a expressão da força e dividir pela carga. Então vou pegar essa expressão da força. Então aqui é a carga geradora, né, a carga fonte. Este Qzinho é a carga que eu estou colocando, então é a carga teste. Dividido por d ao quadrado. Então eu só estou pegando a expressão da força e vou dividir pela carga. Então o que acontece? Essas cargas são a mesma, né? A carga que está sofrendo a ação da força. E eu tenho aqui uma segunda expressão para encontrar o valor do meu campo elétrico. Só que agora em função da carga geradora. Olha só, bem parecida com a expressão da força, né? Então, se você já está habituado a trabalhar com a força elétrica, é só você tirar a carga teste e você vai obter a expressão do campo. A única coisa que tem de diferente aqui é que na força eu vou ter um Q a mais, ó. E no campo não, certo? Eu tenho só a carga fonte. Então, duas maneiras aqui para encontrar a intensidade deste campo elétrico. A gente vai já fazer algumas aplicações. Dúvidas? E aí, pessoal, alguma pergunta? Tranquilo?
Pronto, então a gente definiu, né, campo elétrico, viu algumas equações, linhas de campo. Eu vou só mostrar algumas linhas de campo aqui para vocês, né, para a gente fixar mais esses conceitos. Então, eu mostrei lá o campo de uma carga positiva e de uma carga negativa. Vamos ver o que é que acontece quando essas cargas se atraem. Bom, eu tenho duas cargas aqui, A e B. A gente viu que quando aproxima uma carga positiva de uma carga negativa, ocorre uma atração, né? Então as linhas de campo elas se atraem. Pelo desenho aqui, pessoal, dá para afirmar qual é a carga positiva e qual a carga negativa? Vamos lá, qual é a carga positiva aqui? Qual é a carga negativa? Dá sim ou não e por quê, né? Alguém arrisca? Vamos lá, vocês estavam dizendo que estavam entendendo. Então, dos conceitos que a gente viu até agora, eu posso afirmar os sinais das cargas. Carga A é positiva ou negativa. Carga B é positiva e negativa. E o que me permite afirmar isso, não? Vamos lá, estou esperando aí um salvador da pátria arriscar alguma coisa. Tenho medo de errar não, pessoal. Tenho medo de errar na hora do vestibular. Agora o espaço é para tentativa e erro mesmo, né? O espaço é de vocês. Pronto, um é de afastamento e o outro é de aproximação. Exato. Então quem tem campo de afastamento saindo, não? É carga positiva ou carga negativa? Qual que é negativo, Wesley? A ou B? A negativa é sempre a de aproximação, pessoal. Então, as linhas de campo vão entrar em cargas negativas e sair de cargas positivas, certo? Então, no caso A, você vê que os campos estão se aproximando. Eles vão entrar na carga. Estou nomeando aqui por A, né? Então, faço uma analogia como se fosse um ralo de uma pia, né? Eu tenho água ali em uma pia, quando eu abro o ralo, a água vai
entrar no ralo, né? Então vou ter lá como se fosse água escapando, subtraindo, né? Então cargas negativas vão ter sempre essas características, né? As linhas de campo vão entrar em cargas negativas. Já a carga positiva é o contrário, elas saem das cargas positivas, como se tivesse uma fonte, né? Brotando água ali de uma fonte, certo? Então a B é positiva e a A negativa. Ficou claro aqui? B positiva e A negativa. Se ligue nesse conceito que é bastante cobrado também em algumas provas, certo? Futuramente eu vou trazer umas questões do Enem e da UES que exploram essa definição. Ó, aqui eu tenho a mesma coisa. Ó. Qual é a carga positiva e qual é a carga negativa desse segundo exemplo? Por cores agora, né? A carga positiva é a vermelha ou a preta? A vermelha é não estão conseguindo ver. Deixa eu aumentar aqui. Melhorou agora? Dá para ver? Isso, vermelho é positivo, né? Vocês veem que a setinha está apontando para fora da carga. E a preta é negativa, né? A setinha está apontando para dentro da carga. Certo, muito bem, pessoal. Ficou claro agora conceitos de linhas, né? Então, só para a gente visualizar aqui no nosso... Vocês estão vendo aqui, né? Que a carga positiva, as linhas saem das cargas negativas. Se é uma carga negativa, essas linhas de campo entram na carga negativa. Se eu pego uma negativa e uma positiva, vai ocorrer atração, né? Ó, obedecendo também essa regrinha, né? Saindo das cargas positivas e entrando nas cargas negativas. Se eu coloco duas de mesmo sinal, essas linhas não vão querer encostar uma na outra, né? Vão se repelir, se distanciando uma da outra. Espera aí, eu coloquei, foi sinais idênticos. Mesmo sinal. Ó, observe aqui que há um limiar de separação, né? E uma não encostando na outra, se repelindo uma da outra, se distanciando, né? Pegar duas negativas do mesmo jeito. Há uma separação aqui e uma se distanciando da outra. Vamos ver se eu tenho aqui duas partículas idênticas.
Tenho não. Pronto, então vamos fazer alguns exemplos, né, pessoal, para a gente aplicar aquelas duas equações que a gente encontrou para o campo elétrico, certo? Vamos lá, primeira questão. Ó, uma partícula uniforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é deixada em uma região de campo elétrico de 100 volts por metro. Calcule o módulo da força elétrica. A gente tem que encontrar qual é essa força elétrica que atua sobre essa carga. Então vamos lá, como aqui ele está dando só a carga que está sofrendo a ação do campo, este meu Q é a minha carga de prova, ela que está sofrendo a ação do campo. Ele dá o valor, a intensidade deste campo e quer que a gente encontre a força, certo? Então a gente vai usar a expressão do campo em função dessa carga de prova, a carga que está sofrendo a ação do campo. A gente viu que é simplesmente a força dividido por essa carga. Como a gente quer encontrar a força, então eu vou isolar logo a força aqui. O que está dividindo eu passo para o outro lado multiplicando. Então essa minha força vai ser o produto da carga vezes o campo. Certo? Pronto, agora é só aplicar, né? A força vai ser a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. E o campo, 100 volt por metro. Então você pode fazer 2 vezes 100, né? Dá 200. Potência eu só tenho uma, então eu vou só repetir. Número com número, potência com potência, certo, pessoal? Então vai ficar 200 vezes 10 elevado a menos 6. Eu posso voltar aqui 2 casas. Se eu voltar 2 casas, eu retiro 2 aqui do expoente, né? Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 4. Pronto, essa é a força com que essa partícula vai ser atraída ou repelida pelo campo elétrico. 2 vezes 10 elevado a 4. Como é que você vai identificar o campo, pessoal? O campo é a força dividido pela carga, né? Então a unidade de campo vai ser Newton por Coulomb, certo? Então no início vocês vão ver o campo com essa simbologia, né? Newton por Coulomb. Mas mais na frente a gente vai ver também que este campo ele pode ser dado por volt por metro, que é o que apareceu aqui nessa questão. Então essas duas unidades se referem ao campo elétrico, certo? Então você pode identificar o campo quando o número vier acompanhado com essas unidades, Newton por Coulomb ou volt por metro. Claro, essa primeira questão aqui, alguém tem dúvidas? Tranquilo. Lá, mais um exemplo. Ó, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme de 2 coulomb. Ó, ele já está dizendo que essa carga gera o campo. Então ela é o meu Qzão, né? A carga que está gerando o campo, carga fonte.
a uma distância de 50 centímetros é equivalente a... Ele quer que a gente encontre o campo elétrico, certo? Produzido por uma carga de 2 coulomb a uma distância de 50 centímetros. Então, como é a carga fonte, eu tenho que usar a expressão em função dessa carga fonte, que eu vi que é a constante vezes a carga geradora dividido pelo quadrado da distância. Agora é só substituir, né, pessoal? Então, mesmo que ele não tenha fornecido, a constante no vácuo é sempre este valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vamos lá, agora é só substituição. O campo elétrico é o que eu quero determinar. A constante, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga, 2. E a distância, só ter o cuidado, né, que como aqui está em metro, isso daqui não pode ser em centímetros. Então, a minha distância, eu tenho que colocar ela em metros. Como é que eu transformo centímetro em metro? É só dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2, né? Eu prefiro trabalhar com potência porque ajuda nas contas. Mas caso você queira dividir, né? Isso daqui dá 0,5. Vai dar mais trabalho que você vai ter que dividir por vírgula, né? Ó, voltando uma casa aqui, eu diminuo 1 no expoente. Então, é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, vamos substituir. A distância ao quadrado, então 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Número com número, potência com potência, né, pessoal? Então, 9 vezes 2, 18. Vou repetir por enquanto essa potência. E tudo que está dentro do parênteses tem que ser elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, ou 5 ao quadrado, né? 25. 10 a menos 2 ao quadrado, potência elevada a uma potência, os expoentes se multiplicam, né? Vai ficar 10 elevado a menos 2. Vamos dividir aqui número com número, potência com potência. Se você dividir 18 por 25, vai dar 0,72. E divisão de potência de mesma base, eu vou só levar isso daqui para cima com o sinal trocado, né? Então é menos 2, vai lá para cima mais 2. Então 0,72 vezes 10 elevado a 11. E se quando eu volto, eu retiro 1 do expoente, quando eu sigo para frente, eu aumento, né? Então eu vou andar 2 casas para frente, eu vou somar mais 2 no expoente. Aqui é negativo, né, pessoal? Ainda não é positivo mesmo isso. Vou ver se ele quer notação científica.
Isso, este número aqui, 0,72, ele é a mesma coisa que 72 vezes 10 elevado a menos 2. Pessoal, porque quando eu volto duas casas aqui, ó, eu tenho 0,72, né? Então eu posso escrever isso como 72 vezes 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 11, que era o que eu tinha antes. Então quanto é que vai dar este campo aqui? 72, vou repetir a base, 10 elevado a 11 com 10 elevado a menos 2 dá 10 elevado a 9, né? Newton por Coulomb ou Volt por metro dá o mesmo resultado. Então é o nosso item A. Isso era o que eu estava procurando aqui, Wesley. Geralmente nos livros e no vestibular, notação científica, eles colocam a resposta em notação científica, né? Mas aqui não iria dar a resposta, não. Porque se eu colocar em notação científica, isso daqui tem que ser maior do que 10 e maior ou igual a 1 e menor do que 10, né, como o Wesley está falando aí, então iria ficar 7,2. Mas 7,2 eu teria que colocar 1 a mais aqui no expoente, né? E eu vejo aqui que não tem essa resposta, 7,2 vezes 10 elevado a 10. Então a resposta aqui ela não está em notação científica. Certo? Então você procura a resposta de acordo com o enunciado. Se o enunciado não está em notação científica, o primeiro indício, ó, é que a gente vê aqui vários números que não estão em notação científica. Certo? Então não obrigatoriamente as respostas toda a vida vão estar em notação científica. Pode ser que algumas questões tragam a resposta que não seja na notação científica. Você vai de acordo com o enunciado da questão, né, com o item. Certo? No caso aqui não está em notação científica. É por isso que eu parei um pouquinho para obter o resultado, né? Certo? Então o item correto é o item A mesmo. Dúvidas aqui, pessoal, ainda? Ficou clara a definição de campo elétrico, linhas de força ou linhas de campo? Questão anterior. É a unidade 1, Marcos. Certo? A unidade 1 do livro 3. Né? É porque essa questão ele botou todo o conteúdo, o livro, né? Botou todo o conteúdo de eletricidade em unidade, não é em capítulo. Né? Fica a unidade 1 com toda a eletricidade, unidade 2 é magnetismo. Pronto, esses rabiscos aqui eu posso passar para vocês depois, viu, Wesley? Não precisa se preocupar, não. E aí, tranquilo, pessoal? Ficou dúvida nas questões? Vamos fazer essa rapidinho para encerrar, né? É bem rápido, é só dizer se é verdadeiro ou falso. Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força.
do campo elétrico. Então vamos lá. O campo elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, grandeza escalar é quando não tem sentido e direção, né, pessoal? É só um módulo, um número e a unidade. Como o tempo é escalar, 10 segundos, eu não preciso fornecer mais nenhuma informação para caracterizar aquela grandeza tempo. O campo escalar, o campo elétrico, ele é escalar? A gente viu que não, né? Que tem sentido e direção. Então, se tem sentido e direção, é uma grandeza vetorial. O campo é um vetor. Isso daqui está errado. As linhas de força do campo elétrico são fechadas. O que quer dizer isso? Que elas saem e voltam, fechando aqui um ciclo. A gente viu que não, né? As linhas de campo, elas são abertas. Certo? Elas não são fechadas em relação a uma carga, né? Então não são fechadas, são abertas, né? Adentram as cargas positivas. Entram nas cargas positivas, a gente viu que não, né? Elas saem das cargas positivas. Emergem, né? Ou saem das cargas negativas. Não, elas entram nas cargas positivas e emergem das positivas. É exatamente o que diz o item C, né? As linhas de campo são abertas, emergem, né? Ou saem, mesma coisa que saem das cargas positivas e adentram as cargas negativas. Tá corretinha essa daqui. Certo? Errada. Essa daqui tá correta. E o item C está dizendo que o campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que o produz. A gente viu que não, né? Este campo ele vai depender da carga que o produz, da carga fonte, do meio, né? Se for água, vácuo, então depende também do meio, e da distância aonde eu estou calculando este campo elétrico, a intensidade deste campo. Então não é só da carga fonte. Certo? Então essa daqui também está errado. Item C é o item correto. Como já tinha sinalizado aí a Alice, né, Wesley. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Na próxima aula eu trago mais exercícios para a gente treinar, certo? E eu estou pretendendo intercalar essas aulas, pessoal. Não sei se vocês concordam, né? Mas sempre trazer uma aula do conteúdo que a gente está vendo aqui, né? Que a gente tem no nosso currículo, digamos assim. E uma outra aula com só questões direcionadas para o Enem mesmo, certo? Então eu sei que vocês vão começar o estágio aí logo mais, vão ter outras atribuições na parte da tarde, né, na parte... E como eu estava pretendendo, né, pegar uma aula à tarde, eu achei melhor assim, eu ir intercalando mesmo no horário de aula de vocês. Então eu vou preparar um TD com determinado assunto específico, né, vamos supor aqui movimento circular. Então eu preparo um TD com este assunto e a gente tira uma aula do cronograma mesmo que a gente tem, né, da nossa semana, uma aula para Enem e US e a outra aula para o conteúdo que a gente tem que seguir, né, conteúdo do terceiro. O que vocês acham? Vocês estão com a sexta livre, hein? Aí pode ser na sexta também. Pronto, aí na próxima vocês me dão um retorno na próxima aula, certo? Sobre essa proposta.
A próxima aula eu vou trazer questões de campo elétrico. E falem aí com os outros alunos, caso vocês topem. Na aula seguinte eu já preparo um TD com questões direcionadas para o Enem. E o S, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima semana. Bom almoço aí para vocês. Se tiver aula na sequência, boa aula. E tchau.